Boa tarde. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, quem ainda não me conhece, eu sou Daniela Oliveira, sou Master Coach. Eu e minha amiga Ana Paula, nós idealizamos esse projeto, né, de juntar coach com nutrição, que tem sido assim muito gratificante poder ajudar as pessoas no nível cognitivo e a utilização das coisas que a Ana Paula tem falado e passado para fazer com que no nível nutricional haja esse acompanhamento, né? Haja esse aprendizado também. Oi, Com a Ana pessoal. aqui. Oi, Ana. Tudo bem? De novo nós duas aqui, mais uma live. Vamos lá, né, pessoal? Olha só, nós fizemos uma live para falar sobre o processo evolutivo mesmo dos níveis neurológicos de aprendizado do emagrecimento. E para mudança, nós estamos aqui para propor para você um novo jeito de olhar para o processo de emagrecimento, né? Que a gente sempre olha com muito peso para isso. E na verdade, ter uma vida saudável não deve ser olhado com peso. Ter uma vida saudável tem que ser olhado como uma coisa maravilhosa, né? Sem tanto peso. É isso que eu falo. E a Ana Paula se apresenta novamente. Quem é você? Conta aí. Eu sou Ana Paula Gomes, nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva funcional. Tenho vários cursos, né, além das especializações, cirurgia pós, né, bariátrica. Trabalho com pacientes de todos os âmbitos, né? Menos criança, mais adulto, é minha especialidade. Muito bom. Amo o que faço, 14 anos trabalhando com emagrecimento, então tenho uma vasta experiência aí, né, nessa questão. Muito bom. Oi, Tereza, que bom que você está aqui com a gente. Gente, então nós vamos continuar conversando hoje. Hoje nós vamos falar do sexto nível. O sexto nível é o nível de afiliação, pertencimento. Nós falamos sobre, são 7 níveis, né, neurológicos de aprendizado e que nós estamos colocando esses níveis neurológicos para o emagrecimento, para a gente conseguir se olhar, né, conseguir se ver, conseguir trabalhar em nós mesmos. E esse nível de pertencimento, o que é pertencer? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, né? O que é pertencer? Por que eu preciso pertencer? Nós somos seres que fomos criados para o social, para a vida com o outro, para compartilhar, para ter vivência junto, né? Somos sociáveis, ninguém foi criado para o isolamento. O isolamento traz para a gente vamos colocar um estado de deprimido, de tristeza, né? A solidão, nós não podemos viver na solidão. Então a gente pode perceber que diversas pessoas que têm o problema de obesidade têm muitas Se vezes, isola. tá? Está ligado à solidão, está ligado a não pertencer. Então esse pertencimento está ligado a vínculos. Quais são os vínculos? Quais são os grupos que eu pertenço? Quais são os lugares e as pessoas e a vida social que eu tenho levado? Né? Isso tem a ver com o meu eu. Então, eu preciso me sentir parte, eu preciso me sentir incluída, né? E quando eu estou me sentindo excluída, eu não fico bem. Não é assim? Pensa aí. Como que as pessoas É. têm se sentido quando ficam sozinhas, quando tem exclusão, quando não estão inseridas, né? E o que isso pode ter a ver com o processo de emagrecimento? Porque tem a ver com a construção do eu. Então, nós falamos aí de todos os níveis, eu preciso percorrer esses níveis. Nós falamos aí do primeiro nível, que é o nível ambiente, eu estava nesse nível, é um nível mais superficial, é o nível de eu olhar como é a minha casa, e eu preciso melhorar esse nível, eu preciso subir de nível. E aí eu começo a olhar para as minhas capacidades, né?
que que eu sei fazer para melhorar o nível de ambiente, o que que eu já sei fazer, o que que é possível fazer. Aí eu já subo de nível. E daí eu já passo as minhas habilidades, porque eu começo a adquirir mais conhecimento. Aí as minhas habilidades em relação a tudo isso que a gente conversou nas lives passadas começam a melhorar. Eu começo a entender por que é que eu estou fazendo dessa maneira, o que eu preciso melhorar no meu comportamento e eu preciso aprender. E aí, a partir do momento que eu começo a fazer, trouxe no nível de consciência, né? Aí é quando eu disse assim, ó, vai na nutricionista, sai com aquele cardápio maravilhoso, olha para ele, eu já tenho, assim, já sei fazer isso. Aí eu não faço. Eu olho para ele e falo, nossa, entendi tudo. É muito legal que ela me passou, mas daí eu chego em casa e eu não faço. E por que que eu não faço? Porque daí a gente passou aí para o 5º nível, porque eu esbarro nas minhas crenças. E aí eu tenho crenças a respeito de mim mesma que me limitam e eu preciso ressignificar essas crenças. Foi o que a gente falou, procura aí quem não ouviu as lives passadas, né? E aí eu esbarro nessas crenças limitantes a respeito do que eu não posso, eu não consigo, eu não mereço ser magra, eu não mereço ser saudável, eu não mereço, eu não consigo ser persistente, eu desisto, como está formatado dentro de você. E aí a gente sobe mais um nível, vamos aí para o 5º nível, nível da identidade. Quem sou eu? Que foi o que a gente conversou ontem. O que eu gosto, o que eu quero, quais são os meus projetos, quais são os meus sonhos, qual é a minha essência. E aí eu esbarro nisso, eu preciso desenvolver, recuperar, se eu fui anulada, se os meus pensamentos mudaram e eu fiquei uma pessoa mais introvertida, uma pessoa que ajuda. Eu preciso mudar isso no nível de identidade, eu preciso reconstruir a minha identidade. Né? E aí eu começo a fazer um processo de emagrecimento, eu começo a me transformar cada vez mais. Ana, baixa um pouquinho só o seu volume, que está dando para ouvir tudo que está aí em volta. E aí eu começo me perceber diante da vida, né? O que eu quero, o que eu já posso, o que eu consigo, quem sou eu nisso tudo, e fazer os meus planejamentos, né? E aí a gente chegou hoje que eu vou falar com você a respeito do pertencer, o 6º nível. Eu chego no 6º nível, onde eu já tenho todas essas coisas já desenvolvidas, e aí até então eu estou fazendo parte de grupos de relacionamento que não estão aliados com o meu propósito de vida. E aí eu estou andando com pessoas que não estão buscando a mesma coisa que eu. E a primeira coisa que eu preciso pensar para pertencer é onde eu estou inserida, tem a ver com o meu propósito de vida, tem a ver com a minha missão. E aí eu estou andando nesses grupos, eu estou vinculada com pessoas que não estão me favorecendo. Uhum. E aí eu preciso pensar a minha vida, eu preciso pensar os meus relacionamentos, quem tem me ajudado, quem tem me favorecido, quem são as pessoas que contribuem comigo, que me ajudam nisso tudo, porque você já viu aquela história? Eu faço uma mudança, faço compras e mudo todo o meu cardápio e os primeiros da minha casa que precisam ser envolvidos nisso, muitas vezes são os únicos que não me apoiam. E aí eu fico com sensação de ser excluída e desisto. Eu não pertenço, eu sou diferente, eu tenho que comer diferente. E esse nível de pertencimento é um nível nato, nós nascemos para pertencer. E olha a dificuldade que a gente entra, né? Então, para que eu pertença, eu preciso a primeira coisa é me permitir. Você tem se permitido pertencer? Você tem se deixado, né, entrar, né, esse senso de pertencimento, né? Para que você se permita, você tem que estar com as coisas resolvidas aqui dentro de você. A tua identidade tem que estar firme. Os teus planos, as tuas metas, os teus objetivos, eu quero. E se eu quero, eu posso. E se eu posso, eu vou conseguir. E aí tá resolvido, não importa o que vão falar.
Não importa o que estão pensando, não importa as pessoas que vêm para me desmotivar. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. E aí tá tudo resolvido, então eu posso pertencer agora. Porque não é mais o meio que vai interferir em mim. Muito pelo contrário. Eu chego num nível que eu interfiro no mundo. Esse é o nível de pertencimento onde muda tudo. Porque muitas vezes, né, Ana, você pode dizer aí para mim, a gente começa lá a fazer toda a transformação nutricional e a gente esbarra no social. Porque daí eu não quero mais ir para É o que eu restaurante, mais vejo. eu não quero mais ir para É o que eu restaurante, eu mais não vejo. quero mais participar de festas, eu não posso comer em festa, eu não posso mais ir em restaurante, eu não posso mais ir em pizzaria, eu não posso fazer mais nada, Ana. Como fica no nível nutricional a minha vida? Porque eu vejo muitas restrições, e lembra que nosso lema é a dieta perfeita é a dieta que você faz? Então a gente precisa aprender a se comportar nesses lugares. Como é, Ana, isso? O que você tem visto disso? Eu vejo a maior dificuldade dos meus pacientes em relação a eventos, né? Quando chega final do ano, então, uma coisa séria. Natal, Mas assim, festa, qual ano é a minha novo. orientação? É, qual a minha orientação, né? O que que a gente conversa, o que que é trabalhado, né, com os meus pacientes? Primeiramente, o que eles vão escolher, né, durante o evento, durante a festa, quais alimentos. E eu vou voltar a repetir o que eu falei em outra live. Sempre comer antes de ir. Não chegar na festa com fome. Porque chegar no evento com fome é muito difícil controlar, Ir no né? E aí mercado aquele com grupo fome. seu, dos seus amigos, né, que já tem aquele hábito errôneo de estar comendo, aí você chega na mesa e você fica deprimida quando você não come, você fica às vezes emburrada, né? Tão triste que você nem quer conversar com as pessoas, aí você vira antissocial, né? Ou então, às vezes funciona isso, duas festas e a terceira eles falam assim: joguei tudo para fora e eu comi tudo que eu queria. Então, vira uma coisa sem controle, sem equilíbrio. Então, voltando a repetir, o equilíbrio é tudo, né? Principalmente nessa questão alimentar. Então, escolher os alimentos, chegar sem fome, escolhe algumas coisas que você, né, já conhece, que você vê que é um pouco mais saudável, e come aquilo ali. Se tem uma sobremesa, igual eu falei aquele dia, se tem uma sobremesa que você gosta muito e você não tá com fome, evite. Então faça assim, não come as outras coisas que você não tá com fome, é uma coisa que você nem tá com tanta vontade e deixa para sobremesa e coma a sobremesa. Então não é virar uma antissocial que não come nada, né? Eu tenho paciente que vai, não come nada e se sente bem, não tem problema com Porque isso. a gente Mas isso precisa criar, né, Ana, essa visão de que eu não vou numa festa só para comer. Existe o não, social, existe o jamais. É para se pertencer, divertir. existe o network, existe a troca, Sim, existe o conversar conhecer, outros existe assuntos a não aproveitar ser outros comida. sabores. Isso. Conversar outros assuntos mesmo. É igual eu falo, quando você tem uma meta e você cumpre a meta, vamos supor, eu coloquei uma meta de 5 quilos, cheguei na minha meta de 5 quilos, vai comemorar, mas não vai comemorar com comida. Vai ao shopping te dar um sapato, né? Vai se te dá um presente, né? Se dê um presente. Mas que não seja comida, que seja outra coisa que também te dá prazer. Porque a gente não tem só Achar prazer novos em comida, a gente prazeres. tem prazer em várias coisas. A gente tem que procurar os outros prazeres que, né, que nós temos. Uma coisa que eu falo que dá muito prazer é exercício físico e muita gente não sabe. Não testou ainda, porque libera endorfina, que é hormônios do prazer, dopamina. Então, precisa exercitar. Porque depois que a gente faz o exercício, a gente se sente tão bem, né? É aquele prazer e aquele dever cumprido é maravilhoso. Mas, assim, em relação a essa questão que eu falo de pertencer, eu tenho que pertencer, pertencer. Para pertencer, eu também tenho, pensando a longo prazo, eu tenho que ser, digamos, mais saudável. Por quê? Quando se eu me alimento muito mal a vida inteira, e eu vou pertencer à minha família, vamos pensar que é a primeira base nossa. Eu vou ficando, né? Os anos vão passando, e o que que acontece? Se eu fico doente, eu vou conseguir confraternizar com meus filhos, com meus netos, com os meus bisnetos?
Eu não vou, porque eu vou estar doente. Aí, as visitas que eu vou receber vai ser porque eu estou doente, não para confraternizar. É isso que eu tenho que pensar. Hoje mesmo eu estava estudando e eu vi uma questão muito séria entre as mulheres, que é o açúcar, né? Todo mundo ama açúcar, as mulheres, assim, elas são refém do açúcar, né? E muito açúcar vai fazer você pertencer no futuro? O que que o açúcar faz? Então aí eu estava olhando, eu, né, estudando e o que que eu vi? Açúcar excessivamente, né, em demasia, o que que causa? Causa esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado, diabetes, hipertensão, além do sobrepeso e obesidade, quando vem o sobrepeso e obesidade, tão ligada a outras doenças, né, até câncer, porque o obeso ele tem mais chance de ter câncer que uma pessoa eutrófica, né, que uma pessoa em normalidade, eu digo no peso. Então, tudo isso, ele vem acarretar essa falta de pertencer, né? Porque se eu tô doente, eu vou conseguir, igual eu quero ver os meus netos, o que que eu quero fazer? Eu quero ensinar eles a andar de bicicleta, eu quero andar com eles, eu quero levar eles para passear. É isso que eu quero. Agora, se eu estiver doente, se eu estiver lá com. Eu vejo meu pai, tem 72 anos, ele faz isso. Mas se eu for uma pessoa obesa, doente, eu vou conseguir fazer isso com meus filhos, meus netos? Vou ficar acamada, mas tem muita gente acamada e que não consegue aproveitar. Aí a gente vê a pertencer, né? Você, infelizmente, é tirado isso de você por conta do quê? Da alimentação, da má alimentação que eu levo no meu dia a dia. Então, pensando a longo prazo, né? Principalmente o açúcar, gente. Hoje eu estava estudando, o açúcar na mulher, ele é mais prejudicial do que no homem. Então, isso é muito sério, né? Infelizmente, isso é muito sério. Então, o açúcar diariamente, mesmo que em pequenas doses, causa muito problema. Agora, vamos pensar em relação ao envelhecimento precoce, né? O açúcar, ele aumenta as rugas, infelizmente, ele atrapalha o fígado a fazer detoxificação. Então, os antioxidantes ficam prejudicados por conta do açúcar. Eu fico mais intoxicada, né? Quanto mais açúcar eu consumo, mais intoxicação eu tenho. E mais envelhecer eu vou. Aí, até a questão do colágeno, a glicação do colágeno que a gente faz, que é para manter a elasticidade da pele, o açúcar atrapalha nisso, infelizmente. E aí faz com que, né, nós envelhecemos mais rápido. Isso é muito ruim, muito triste. Então, a alimentação está totalmente ligada ao pertencer, né, Dani? A vida social, né? Eu falo assim, ó, veja a sua vida social hoje. Se é de isolamento, já está tendo um problema, porque você faz uma compensação comendo o que te dá prazer. E se é uma vida social também de não apoiadora, é aquela vida social que tudo acaba em pizza, que tudo sabe aquela coisa assim que todo mundo só se reúne para comer? É mal do brasileiro, né? Eu falo Só que é acha prazer nisso, né? crença coletiva brasileira isso. Todo mundo se reúne para comer. A gente recebe mais convites para comer ou convites para caminhar, para ir para uma praça, para ter uma coisa saudável. Sempre para comer, né? Tudo bem, então. Então vamos aprender a fazer escolhas nessa parte social de pertencer, porque senão a gente começa também a se retrair. E aí eu não quero Isso. mais ir para restaurante, eu não quero mais andar com essas amigas, eu não quero mais porque elas só me chamam para comer. E aí eu começo a ficar Isola, né? num mundo totalmente diferente delas. E não, a gente precisa delas, a gente precisa, ai, desculpa, a gente precisa pertencer, a gente precisa de grupos, a gente precisa de vínculos, a gente precisa ter com quem conversar, com quem compartilhar os nossos sonhos, os Sim. nossos objetivos. E aí a gente entra aqui no segundo passo do pertencimento, segundo não, terceiro, né? O primeiro eu preciso alinhar o meu pertencimento com a minha missão de vida, né? Com aquilo que eu quero para mim. Eu preciso aliar o meu pertencimento com aquilo que eu permito
dar permissão para as pessoas entrarem na minha vida. Eu não posso me isolar. E eu tenho a quantidade de pessoas comigo pelo tanto que eu me permito a me envolver com as pessoas, né? E aí, muitas vezes, como eu disse, não está resolvido dentro de você algumas coisas, eu me isolo, porque me ferem, porque eu não estou resolvida. Então, eu já não consegui pertencer. E o terceiro, agora que eu quero entrar, que é o passo de quando eu sou tão resolvida, eu tenho a minha vida social é tão plena, e eu pertenço a tantos grupos, igreja, família, escola, trabalho, as próprias amizades, grupo de reflexão, grupos e grupos. Então, chega uma hora que então eu preciso contribuir com esses grupos. É onde não o grupo interfere em mim, é quando eu consigo interferir no grupo. Eu tenho tão aliado tudo em mim, tudo muito certinho dentro de mim, muito programado, estrategado, a minha meta muito clara, que eu consigo introduzir os meus amigos, as pessoas que eu amo, junto da minha meta. É quando eu consigo envolver a família para que todo mundo tenha essa vida saudável. É quando eu consigo envolver os meus amigos para que todo mundo, em vez de vamos nos reunir, sim, vamos, mas vamos ou trocar esses alimentos, ou vamos fazer um outro tipo de reunião. Vamos nos reunir numa praça, tomar um sol, fazer uma caminhada, conversar ao ar livre, mudar os nossos meios. E assim, não é todo mundo que quer isso, porque estamos com crenças, estamos acomodados, estamos na zona de conforto e o mundo está gordo. O mundo está com o hábito que o envelhecimento precoce ou um envelhecimento sem saúde, nós estamos caminhando para isso. Então, nós precisamos contribuir com o mundo. Quando eu já subi a minha pirâmide aí, os meus níveis neurológicos de aprendizado, e aí eu começo a trazer essas pessoas para também aprenderem sobre isso, né? Então, assim, não é mais o mundo que interfere em mim, eu interfiro de forma positiva no mundo. E aí vem a pergunta, né? Aí vem o coaching. Aí a pergunta é: quem são os grupos que você está inserida? Você tem sido a interferência positiva nesses grupos? Esse contribui com seus propósitos de vida? Como está isso na sua vida? Isso que eu quero que você reflita, veja, porque a partir do momento que você se reorganiza, você sobe mais, né? Que nós vamos chegar amanhã no 7º nível do processo evolutivo. Nós vamos falar do legal, a nossa participação no mundo. Nós vamos falar do nosso desenvolvimento espiritual. Aqui, nós vamos fazer também no meu live. Hoje a gente está fazendo uma live curta, mas é uma live bem importante. Eu não preciso deixar de ser eu mesmo. Eu preciso mudar todas as pessoas que estão em volta de mim, dentro de mim, convicta para que cada pensa. E eu posso fazer escolhas saudáveis, escolhas de vida, escolhas que levar para uma longevidade. Esse é o convite de hoje. O projeto de emagrecimento cognitivo nível. Tá cortando, Dani. Então, hoje a gente Bastante. queria que você consiga fazer essa reflexão, perguntas, entra no site, né, no projeto, a gente vai deixar aqui meu beijo, a minha gratidão por você. Tá bom? Valeu? Beijo para todo mundo. Um beijo. Pessoal, a gente teve umas interferências aqui. Eu não sei se vocês estão tendo, mas eu tive bastante interferência. Sim.
Vamos assistir depois para ver como que ficou essa live, viu? Isso. Então tá bom. Procurem os seus vínculos. Liguem as pessoas. Nós somos para ser amados. Tchau, Ana. Até mais, pessoal. Um beijo.